Nas próximas cenas da sua novela das 7, Ítalo descobrirá algo chocante sobre Clarice e Anitta. Após seguir Jonathan e a empresária por estar desconfiado de alguns fatos que descobriu sobre as supostas sósias, ele encontrará uns documentos e suspeitará que Anitta é um clone de Clarice criado por Jonathan. Ao constatar o fato, dirá perplexo a si mesmo: "Meu Deus, não é possível. Por isso que a Clarice e a Anitta são tão idênticas. E tem até uma pinta igualzinha. Eu já tinha ouvido falar, mas nunca pensei em ver tão de perto uma experiência como essa." Tudo poderá acontecer depois que Jonathan descobrir que a fórmula que criou foi um sucesso na produção de armas e que destruiu uma cidade. Ele fica arrasado e manda uma mensagem para Clarice, se culpando pela destruição. Ele fala: "Diga a Clarice que o pior dos nossos pesadelos aconteceu e a fórmula que criei para o avanço da ciência foi também a causadora de morte e sofrimento. A vida é um milagre cotidiano. Deveria ser inegociável e estar protegida da ganância humana." Falei como cientista. Ao ouvir o amigo se culpar, a empresária vai atrás de Patty, Moa e Ítalo e diz revoltada: "Vocês viram o que aconteceu? Depois que entregaram a fórmula para os bandidos, eles produziram mais armas e devastaram uma pequena cidade do leste europeu que era alvo de uma disputa territorial. Agora todos estão mortos." Depois de cuspir toda a sua raiva em cima dos sócios da Coragem.com, ela vai embora deixando Patty e Moa arrasados. Porém, Ítalo vai atrás dela e diz: "Clarice, eu não tô te entendendo. Você mesma pediu para que eu entregasse a fórmula. O Chiquinho poderia ter morrido se a gente não tivesse entregue essa maldita fórmula para os bandidos." A CEO da SG responde: "Ai, Ítalo, desculpa. Você tem razão. Eu não sei o que me deu para dizer essas barbaridades a vocês. O filho do Moa era uma prioridade naquele momento. Foi um impulso da minha parte." Ítalo a desculpa e ela vai procurar por Jonathan, pois sabe que ele deve estar mal com tudo isso. Chegando ao apartamento do cientista, ela o encontra arrumando as malas para ir embora e solta: "Que malas são essas? Você vai viajar?" Ele responde: "Vou. Na verdade, eu tô indo embora de vez. Preciso sumir deste lugar, eu sou um monstro." A moça, surpresa, fala: "Não, meu amigo. Você não pode ir embora. Você não é um monstro. Não teve culpa de nada. A culpa é do Leonardo, do Danilo e da Regina que venderam a fórmula para os bandidos. Na verdade, você é o gênio por ter feito essa descoberta." Ele então diz: "Eu tenho muito medo, Clarice. Se descobrirem sobre aquela minha outra experiência e quiserem usar também para o mal, eu não vou me perdoar. Foi a primeira experiência da minha vida e era muito novo e já tive um grande feito que não posso contar ao mundo, especialmente nesse momento com esses bandidos se aproveitando para espalharem o mal." Clarice pergunta: "Você está se referindo àquela experiência que diz respeito a mim quando eu fiquei muito doente e pensei até que ia morrer?" Jonathan responde: "Sim, essa mesma." Clarice recorda: "Eu lembro que você falou que não ia me deixar morrer, que ia dar um jeito de usar o seu conhecimento como cientista para me ajudar. Você me disse que tinha conseguido, mas nunca me contou essa história direito. Só falou que tinha criado um clone meu e caso eu precisasse, já tinha como me salvar. Eu estava com a cabeça tão cheia na época que acabei nem me detendo aos detalhes. E logo em seguida eu fiquei boa e fui morar em Londres. Quando eu voltei, você nunca mais tocou no assunto." Ele responde: "Imagina se descobrem que eu fiz um clone seu. Que eu peguei uma célula sua e transformei em outra vida criada em laboratório. Naquele período em que você estava doente, eu fiquei muito preocupado achando que podia morrer. Você estava com uma doença séria. Você era tão novinha. Eu fiquei desesperado. Foi quando eu tive aquela maldita ideia.
Eu li todos os artigos sobre clonagem humana, passei noites sem dormir pesquisando e vendo como eu poderia usar a tua célula para fazer uma outra pessoa. Alguém que pudesse salvar sua vida caso precisasse. Passei dias dentro de um laboratório testando e, por fim, com a ajuda de um amigo médico que estava ajudando uma mulher que queria ter um filho por inseminação, a gente conseguiu fecundar o óvulo dela. Depois de inseminar, ela foi acompanhada e a gestação vingou. Esse meu amigo sabia de tudo. Eu pedi a ele o endereço dela para ficar acompanhando de perto. Essa mulher era a mãe da Anita e ela nasceu igualzinha a você. Eu criei a Anita tal e qual você, com todas as suas características, e ela nem sonha com isso. É uma experiência única na minha vida e na sua. Se isso cair nas mãos erradas como a fórmula de magnésio, eu nem sei o que vai ser da humanidade. Clarice, perplexa, fala: Meu Deus, eu tô chocada, Jonathan. Então esse clone que você disse que fez de mim é a Anita. Cara, eu sinceramente nunca acreditei muito nessa sua experiência. Me desculpa por duvidar. Você era tão novo e estava tão preocupado comigo que eu achei que você estava delirando com essa história. Mas agora, depois de tantos anos e de ter conhecido a Anita, eu não tenho mais dúvida nenhuma. Você é realmente um gênio, meu amigo. Ele então continua: Poxa, Clarice, eu nunca imaginei que você tivesse duvidado. Mas tudo bem, eu te entendo. Naquela época, eu achava que podia dominar o mundo e dizia muita loucura. Além do mais, você ficou boa sem precisar da minha ajuda. Era normal não me levar muito a sério. Mas sabe, quando eu pensei que você tinha morrido, eu resolvi me envolver com a Anita para relembrar você. Eu fingi um encontro casual com ela e a gente se conheceu melhor e começamos a namorar. Mas confesso que quando eu me aproximei dela, fiquei assustado por saber que ela foi criada por mim. Foi estranho demais. Eu tô com medo, Clarice, muito medo disso ser descoberto. Enquanto isso, em mais um encontro entre Ítalo e Anita, o rapaz percebe algo que não havia notado antes. Uma pinta embaixo do braço de Anita, que é exatamente igual à de Clarice. Ele não falará nada para a massoterapeuta, mas fica com a pulga atrás da orelha, achando que as duas podem ter algum parentesco. Muito esperto, o instrutor de parkour decide fazer um exame de DNA em segredo e consegue um fio de cabelo das duas moças. Ao receber o resultado, ele toma um susto ao notar que ambas têm o mesmo DNA e pergunta ao funcionário do laboratório: Me diz uma coisa, eu pedi esse exame de DNA aqui, mas estou achando algo estranho. As duas mulheres têm exatamente o mesmo DNA, como se fossem a mesma pessoa e não irmãs. O laboratorista então responde: Sim, é verdade. Será que não se confundiu e trouxe os cabelos da mesma pessoa? Você pode solicitar um novo exame e trazer novamente os fios. Ítalo fica achando que realmente se confundiu com as madeixas e resolve realizar um novo teste. Dessa vez, se certificando de que os fios são das duas. Ao fazer o novo exame, o resultado dá o mesmo e ele fica em choque sem entender nada. Querendo descobrir a verdade, ele vai à procura de Clarice para esclarecer os fatos. Chegando ao local, vê Jonathan e a empresária saindo e resolve seguir os dois. Eles vão para uma casa muito distante e lá Jonathan fala para Clarice: É aqui, Clarice. Foi neste lugar que eu criei a Anita. Naquele dia em que eu tive essa maldita ideia de pegar uma célula sua no laboratório que você fez aqueles exames quando estava doente. Aqui eu passei longas noites. Então ele mostra toda a documentação que levantou na época sobre clonagem, como também tudo que utilizou para fazer a experiência, e os dois passam horas conversando sobre o assunto. Depois de muito tempo, eles vão embora. Ítalo ainda estará no local à espreita.
Após saírem, o ex-namorado de Clarice entra e começa a vasculhar tudo. Ele diz para si mesmo: que lugar é esse? O que será que a Clarice e o Jonathan vieram fazer aqui nesse fim de mundo que passaram horas? Só pode ser algo muito secreto, não é possível? Calma aí que eu já te conto como essa história vai se desenrolar. Mas antes, já dá aquela moral pra gente. Já clique no botão de gostei, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Só assim o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo da novela Cara e Coragem. Você acha que a Anitta é mesmo um clone da Clarice? Me conta nos comentários. Agora, voltando para nossa história, ele consegue arrombar a porta, mexe em tudo e encontra uns documentos. Começa a ler e vê que se trata de artigos sobre clonagem humana. Curioso, ele fala: não tô entendendo nada. Aqui só tem esses materiais falando sobre clonagem e este local mais parece um laboratório que não é usado há muito tempo. Ainda sem matar a charada, ele pega os documentos e alguns materiais utilizados por Jonathan e levará para analisar melhor em casa. Passados alguns dias, ele se lembra do exame de DNA e começa a ligar os fatos. Sem ainda acreditar que isso é possível, resolve procurar por Clarice. Ao encontrá-la, ele a questiona: Clarice, tem uma coisa que está me intrigando bastante. E faz tempo que eu quero te perguntar. Outro dia eu percebi que a Anitta tem uma pinta embaixo do braço exatamente igual à sua. Como se explica isso? A CEO, nervosa, responde: como é que é? O que você está dizendo? E você acha que eu vou saber o que a Anitta tem debaixo do braço, Ítalo? O rapaz esperto diz: tem certeza que você não sabe mesmo? Ela responde: claro que não. Por que eu deveria saber? Aliás, o que você quer dizer com isso? Eu não estou entendendo onde você quer chegar. Ítalo, então, mostra os documentos que encontrou no antigo laboratório de Jonathan e questiona: que você não saiba da pinta da Anitta, eu entendo. Mas o que significa esses documentos sobre clonagem humana que o Jonathan guarda naquela casa distante que vocês foram outro dia? Clarice pergunta: peraí, como que você sabe onde eu fui com o Jonathan? Você nos seguiu? E pior, você invadiu a propriedade. Eu não acredito. Ítalo, logo você. Eu não te devo satisfação nenhuma. Ainda mais sobre coisas particulares do Jonathan. Vai embora. O rapaz fala: eu sei que eu errei, Clarice. Não devia ter invadido a casa, desculpa. Mas é que eu precisava entender algumas coisas. Eu vou te confessar uma outra coisa que eu fiz que você vai me odiar. Depois que eu vi a pinta da Anitta e lembrei que você tem uma igual, eu comecei a suspeitar de um possível parentesco entre vocês. Eu peguei um fio de cabelo de vocês duas e levei para fazer um exame de DNA. E foi constatado que o material genético pertence a uma mesma pessoa. É como se você e a Anitta fossem uma pessoa só. Eu fiquei surpreso, me entende? Clarice fala indignada: eu não acredito que você foi capaz. Você tá me saindo um senhor criminoso, hein? Como você invade a nossa privacidade desse jeito? Eu posso te denunciar. Ítalo responde: você pode até me denunciar se quiser. Mas me explica esse exame e esses documentos sobre clonagem. Clarice me responde: o Jonathan fez alguma experiência no passado te envolvendo? Isso é grave. Na hora, Jonathan chega e ouve a pergunta de Ítalo. Ele mesmo responde: sim, eu criei a Anitta. Ela é o clone da Clarice. Satisfeito com a resposta, mesmo já suspeitando, o rapaz fica surpreso e diz: meu Deus, não é possível. Por isso que a Clarice e a Anitta são tão idênticas e têm até uma pinta igualzinha. Eu já tinha ouvido falar, mas nunca pensei em ver tão de perto uma experiência como essa. Jonathan explica tudo, pede que Ítalo mantenha sigilo e ele promete não contar nada.
O próximo vídeo que está aparecendo agora na sua tela tem mais uma notícia incrível da novela Cara e Coragem. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei para não perder nenhuma novidade da sua novela favorita. Agora clique e assista!